da nossa igreja, o Retiro de Verão 2020, e temos vindo a estudar a Palavra do Senhor juntos e temos passado um tempo extraordinário na presença do Senhor e na presença uns dos outros. Tem sido muito bom estar aqui. Então, nesta transmissão, nós iremos falar então sobre fé, o firme fundamento e a prova. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 é o versículo que nós iremos abrir para estudar e depois nós iremos ler Hebreus 11:7 também, referindo-nos para que possamos entender melhor, ou ver um exemplo claro do que é que significa a fé e como ela deve agir nas nossas vidas. Oremos então ao Senhor ainda antes de ler a palavra de Deus. Obrigado, Senhor Pai, por esta tarde. Obrigado pela tua misericórdia e a tua bondade tem sido grandes para conosco. Obrigado, Senhor, por podermos estar juntos e podemos, ó Deus, também nesta transmissão falar a tua palavra. Nos permite, ó Deus, por tua misericórdia, atendermos a tua palavra como a forma ela está escrita, ela venha fazer morada em nós, nos venha aperfeiçoar, moldar, nos venha dirigir conforme a tua boa mão. Nós louvamos o teu nome, Deus bendito, nós te exaltamos, nós te glorificamos, a ti e somente a ti damos glória. Pai, neste dia, que temos tido a oportunidade de compartilhar com alguns irmãos algumas experiências e ouvir histórias e conversar. E Pai, esta manhã, quando estivemos meditando na tua palavra, foi maravilhoso. Senhor, louvamos a ti, bendizemos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Hebreus 11:1, a palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta definição das Escrituras de fé, ela não é inventada por alguém, ela não é baseada numa experiência pessoal do autor aos Hebreus, ela não é baseada em Paulo, ela não é baseada porque alguma coisa aconteceu, ela é a definição bíblica, ela vem do próprio Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo do que é que fé é. Às vezes nós ouvimos pessoas dizer eu tenho muita fé e explicam a fé que elas têm por um ato que aconteceu na vida delas. Essa não é a definição que encontramos neste versículo, não é essa. Não é que o autor aos Hebreus viveu um momento de fé e escreveu sobre ele. Nós encontramos até relatos assim. Se você ler o livro de Atos, você vai encontrar a fé em ação dos apóstolos. Você mesmo voltando e lendo coisas do Antigo Testamento, você encontrará a fé de muitos servos de Deus que agiram pela fé. Mas quando nós chegamos a Hebreus 11, um dos capítulos preferidos das Escrituras, para mim, um dos capítulos que eu mais gosto, você vai encontrar uma definição de fé, a começar no versículo 1, em que claramente nos mostra o que é que Deus define que fé é. Nós temos dificuldade em definições absolutas daquilo que Deus faz. Por exemplo, nós temos hoje perspectivas diferentes do que é que o casamento deve ser. Deus tem um propósito para o casamento e Ele está definido nas Escrituras. Nós encontramos opiniões diferentes do que é que a criação deve ser, do que é que o trabalho serve, por exemplo, do que é que a família é, o que é a sociedade. E definições diferentes de coisas diferentes. Né? E hoje é tão aberto essa questão das definições que nós chegamos ao ponto da Wikipedia, né? Em que todo mundo pode pôr a definição do assunto que ele quer, de repente é aprovado ou não, mas pode colocar uma definição que você entende que é a sua definição. As definições bíblicas, elas são autoridade. Elas são dadas pelo próprio Deus. Então Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E nós vamos focar a nossa atenção nisso. O autor aos Hebreus nos apresenta essa definição e ele afirma e revela esse propósito. Essa fé que a palavra do Senhor nos fala, essa fé não é aquela fé de que você acredita que amanhã vai trabalhar. E então, porque você acredita que amanhã vai trabalhar, você vai tomar determinadas ações hoje, como por exemplo, se é o caso, preparar o seu lanche, ou preparar a sua roupa, ou ver se o seu carro tem combustível, para ir trabalhar amanhã. Essa é uma fé natural, essa é uma coisa que naturalmente você vai fazer. Não é muito difícil você acreditar que amanhã vai trabalhar. De repente, se esse é o seu costume, nós estamos aqui e com certeza que amanhã a gente pensa ter um dia aqui de estudo da Palavra de Deus e também de descanso. Ou você pensa que se você não comeu hoje, ainda não comeu agora antes deste tempo, você pensa, eu vou comer ainda. E vai colocar alguma coisa preparada para comer. Não é dessa fé que a Escritura fala. Também a fé não é uma coisa que você sente e num determinado momento você vai exercer qualquer coisa mediante
alguma coisa meio abstrata que a gente não sabe bem o que é. Muita gente também associa fé a isso. Não é isso que a Escritura diz. Olha o que a Escritura diz. A fé é um firme fundamento. É um absoluto completo em si próprio, uma afirmação sólida. Não uma coisa banal, não uma coisa natural, não uma coisa não uma coisa banal, não uma coisa natural, como amanhã é trabalhar, mas também não uma coisa sem estrutura, da qual nós não sabemos em que queremos. A fé é um firme fundamento. É um firme fundamento de coisas que se esperam, de coisas que você espera que venham a acontecer. Porquê que você espera que venha a acontecer? Vamos pôr o caso aqui, porque às vezes nós também colocamos espera. A palavra espera aqui não é aquela palavra de desejo. Eu desejo que aconteça. Eu espero que amanhã esteja sol. Eu espero que de repente eu seja bem sucedido em alguma coisa. Não é essa espera de eu desejo que aconteça. É um espera numa confirmação de que vai acontecer. É aquele espera, por exemplo, quando você está à espera do bus. E você não fica com será que vai passar? A não ser que eu espero que você não faça isso. Aquele espera de você. Pode ser que o bus passe, se o autocarro passar, ou o ônibus passar, então eu vou no ônibus. Não. É aquele horário que você sabe que o ônibus vai passar e você vai para lá e espera que ele chegue. Na hora que ele chega, você entra. E porquê que você sabe que ele vai chegar? Porque você conhece o horário. Talvez este não é o melhor exemplo, dependendo de onde é que você vive. Alguns casos, agora, durante a pandemia, o nosso próprio Estado tem tido muitos atrasos no Jersey Transit, então se calhar não é o ideal. Mas eu penso que fiz-me claro aquilo que eu estou a dizer. Você tem aquele horário marcado, você está combinado e você espera para que aconteça já na realização desse evento. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. Coisas que se espera, firmes fundamentos, com certezas, convicções de que elas irão acontecer. E ela é a prova das coisas que se não vê. Prova concreta, fala das coisas concretas. Prova, certeza absoluta, com confirmação. Isso é fé. Tá? Agora deixa-me dizer uma coisa. Nos exemplos que eu dei, por exemplo, do ônibus, que você está à espera, naquele horário, às 9 da manhã o ônibus passa, eu vou para a rua, vou ficar lá no ponto, o ônibus vai chegar e eu vou. Essa convicção aí, ela é um fundamento baseado aqui no horário. Você pegou o horário, leu o horário, ou você consultou no seu app, lá, e diz que àquela hora ia passar o ônibus. Então você está lá, você tem uma confirmação, né? A confirmação é que você acredita que realmente aquilo vai acontecer. De repente, o pneu do ônibus furou. Ou o ônibus apanhou o trânsito, ou um acidente na estrada. Não vai chegar no horário. Porque aquela palavra ali, aquele horário ali, aquele schedule que você está a seguir, ele pode falhar. Mas o interessante da fé é que a fé não falha, porque ela não tem como falhar. É um firme fundamento maior do que o schedule que você tem. Porquê? Porque ela vem do próprio Deus. A fé é a certeza e a prova das coisas que se não veem, coisas que Deus falou. E isto é muito importante para a sua vida. Por favor, tome atenção a isto. Isto é extremamente importante. Fé é crer no que Deus falou. E que se Deus falou, Ele não falha. Primeiro, porquê é que Ele não falha? Primeiro, porque Ele não pode ir contra a sua própria declaração de vontade. Deus tem uma vontade própria. Quando Ele declara essa vontade, Ele não diz toda a vontade dEle, Ele não revela todo o conselho dEle próprio, nós seríamos incapazes de percebê-lo todo. Mas quando Ele declara alguma coisa, Ele é poderoso para cumprir. Ele não vai mentir. Ele não vai falhar. Ele não pode dizer, eu vou fazer tal coisa, e Ele vai mudar de ideias, porque Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Segundo, Ele não vai ser impossibilitado de cumprir. Primeiro, Ele não vai mentir. Segundo, Ele não é impossibilitado de cumprir. Não é como você está à espera do ônibus e de repente acontece um acidente e não dá para o ônibus chegar lá. Deus não é assim. Ele determina, Ele faz e Ele cumpre. E nada o pode impedir. Então, por isso é que o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz que a fé é o firme fundamento absoluto, concreto, daquilo que se espera. Deus fala e o ser humano escuta e confia que irá acontecer, porque vai acontecer mesmo. Porque quem o promete
é o próprio Deus. Há uma expressão que você de certeza já ouviu dizer, que diz assim, Deus é fiel. Quando você ouve dizer Deus é fiel, normalmente essa expressão está com uma conotação errada, que é mais ou menos assim. Eu ganhei né? Eu hoje comi bem, Deus é fiel. Eu fiz um investimento, comprei um carro e o finance deu certo, Deus é fiel. Gente, Deus é fiel, não tem esse sentido. Deus é fiel àquilo que Ele diz. Ele é fiel a Ele próprio. Ele não é fiel a nós. Se eu fosse fiel a mim, eu estava perdido. Porque eu não consigo nem ser fiel a mim próprio. Eu dependo do Espírito Santo para ser fiel a Deus. Então Deus é fiel à sua palavra, àquilo que Ele fala. Tem gente até chamando à existência as coisas que não são como se já fossem, usando uma distorção de um texto bíblico. Quem chama à existência as coisas que não são como se já fossem é o próprio Deus, só Ele pode. E foi Ele que criou os céus e a terra e disse essas coisas. E disse, haja luz e houve luz. E toda a ordem que Ele deu das plantas, crescer os animais, foi o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o que Ele fala, cumpre. Então olha o que acontece. A fé é o firme fundamento, é o crer, mas com certeza que irá acontecer daquilo que se espera. É por isso que nós falamos da aliança que Deus tem conosco. A aliança que Deus tem conosco, ela é perpétua, ela é absoluta, e quando Deus fala, é para valer. Não há maneira de mudar, não há maneira de anular. Então penso que é você ter fé em Deus. É pegar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e crer nela de uma forma completa e absoluta. Porquê? Porque ela vai se cumprir. Nós ouvimos sempre, quando os candidatos estão se preparando para as eleições, faz 1001 promessas. Fala isto, fala aquilo, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Aí você fica cheio de esperança. Aí você pega lá no boletim e coloca o X lá, o quadradinho, você marca aquele que você acha que vai cumprir aquilo que ele falou. Passado 4 anos, você volta às urnas, né? E aí você vai assim, né? Meio triste, né? Não deu certo, não foi tudo. Vou reeleger, não vou reeleger. Depois tem aquele momento que já não dá para reeleger mais. Reeleger, está certo, né? Eleger novamente, então você vai e vamos ter que pôr outro candidato, aí vem outro, faz um montão de promessa, aí deu certo, não deu certo, até se esforçou, mas não conseguiu. Porquê? Porque é palavra de homem. Você próprio já fez promessa de coisa que você não pôde cumprir. Eu não creio que ninguém que está a ouvir esta palavra possa alguma vez ter dito alguma coisa e não tenha feito e teve que pedir desculpa. Olha, Deus nunca vai fazer isso consigo. Deus não pode pegar a sua palavra e chegar à beira do ser humano e dizer assim, desculpa, não deu certo, desculpa, não cheguei a tempo, desculpa, não fui capaz de cumprir. Porque Ele é Deus. Então, quando nós confiamos na palavra, ou queremos que alguém confie na nossa palavra, nós fazemos de tudo para fazer certo. Mas ainda aí pode errar. Para Deus não existe isso. Deus jamais tem que pedir desculpa ao ser humano, porque Ele não vai errar conosco nunca. A sua palavra é fiel, a sua palavra permanece, a sua palavra é autêntica. E a fé é crer nessa palavra. Agora você diz assim, mas como é que eu posso ter a certeza de tudo isto? Olha, tem 2000 anos de história da igreja, Deus nunca falhou, e tem um tempo todo da criação que Deus sempre falou e cumpriu. Olhamos para as Escrituras, Deus continua cumprindo as suas promessas. Deus disse que a palavra seria anunciada até o fim. Você está a escutá-la agora. Esta é promessa de Deus. Eu disse que nós estaríamos aqui ao vivo. Eu falei, mas podia ser que não acontecesse. A internet podia falhar, alguma coisa podia acontecer, nós não estarmos. Mas Deus disse que a palavra dele iria ser pregada até ao fim. E ela continua a ser pregada e você hoje testemunha disso e está aí assistindo a esta palavra. Tá? Palavra de Deus pregada, não a minha palavra, a palavra de Deus pregada, Hebreus 11:1, a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu tenho uma prova daquilo que eu não vejo. É a promessa de Deus nas Escrituras. A minha fé é colocada nisso. Então não é uma fé em vão, não é uma fé à toa. Às vezes nós achamos isso, encontramos alguém e a pessoa diz, eu tenho muita fé. Fé em quê? Fé nas coisas mais variadas. Fé neste, naquele, fé até em coisa errada, coisa que Deus até abomina, uma esperança em alguma coisa, né? Uma convicção, e depois vemos tanta gente desiludida. Se nós nos voltássemos para as Escrituras e crescêssemos na palavra de Deus, não andávamos por aí ao desvario. Tem gente ouvindo vozes, né? E é seguido por vozes. Ou fica à espera que alguém diga o quê?
que Deus quer com ela e fica aí escutando e tentando perceber. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar outros métodos, mas o método absoluto e completo desta fé que a palavra de Deus fala aqui em Hebreus 11:1 é a própria palavra de Deus, é a Escritura Sagrada, é ouvir, atender e nela crer. Não algo abstrato, não é crer em algo imensurável nem inatingível, mas sim em algo real, absoluto e firme. Embora, como o próprio texto diz, é algo que não se vê, mas é algo que se conhece e se confia. A prova das coisas que se não veem, que não se veem, da coisa que nós ainda não vimos, mas que promete a palavra de Deus é porque Ele irá cumprir, como o caso da eternidade, o julgamento final, coisas que ainda não se cumpriram e que a palavra de Deus fala, que saiba que um dia você estará diante do Senhor nosso Deus. Não há maneira de fugir a isso. Saiba que o céu é real e o inferno também. Porquê? Porque o próprio Deus disse que existe. Disse que era e disse que o ser humano que está em Cristo, ele será salvo. E aquele que não está em Cristo será condenado. Deus falou isto e eu creio. Eu creio porque eu creio em Deus. Não porque eu sou bom. Não porque eu tenho alguma coisa que Deus tem comigo. É porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Entenda, Deus tem compromisso com a palavra dele e não com a minha palavra. Quando eu falo a palavra de Deus, Deus tem compromisso com a palavra que ele disse e que ela é mencionada por mim. Fé é então crer em Deus, em sua palavra e suas promessas. É ouvir Deus falar através das Escrituras, como um firme fundamento. É sem dúvida aceitar, receber e viver de acordo com aquilo que se espera. E esta é muito importante. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, eu creio que elas irão acontecer porque Deus falou, e eu devo viver de acordo com aquilo que Deus falou que vai acontecer, esperando que aconteça. Por exemplo, como eu dizia há pouco, você olha para o schedule para o horário do ônibus e você vai para o local do ônibus. Porquê? Porque você tomou aquela ação. Porque você crê naquele schedule que vai acontecer naquele horário. Então você vai lá, olha o horário e você se dirige para o local do ônibus. Você toma uma ação em função daquilo que você crê. Assim, aquele que crê em Deus, ele toma ações na direção de Deus e segundo o seu propósito. Ora, se eu creio que o céu é real, se eu creio que o inferno é condenação, se eu creio em Cristo Jesus na sua morte e ressurreição, eu vou pedir a Deus que tenha misericórdia de mim, salve a minha alma, me conceda fé para que eu verdadeiramente creia, me conceda arrependimento de pecados e viva em função daquela eternidade celestial que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu fujo daquilo que é pecado porque eu não quero desagradar a Deus. Isso é andar em fé. Andar em fé é andar segundo o que Deus falou, o cumprimento daquilo que Deus falou. É tomar ações na direção daquilo que Deus disse. Imagine, eu creio que o horário do ônibus está certo, mas eu não vou sair de casa para pegar o ônibus. Que lógica é essa? Ora, eu saio de casa para pegar o ônibus porque eu sei que o ônibus vai passar. Eu creio que ele vai passar. Ora, se eu creio em Deus, eu leio as Escrituras e eu sigo os mandamentos do Senhor, cumprindo-os porque creio em Deus, tenho fé em Deus. Então é sem dúvida aceitar, receber e viver de acordo com aquilo que se espera. Mesmo que acontecerá, sabendo que acontecerá exatamente como Deus disse. Já falei isso, não é? Mesmo que fisicamente não veja ou pareça impossível, eu creio e então eu faço tudo em relação a esse entendimento divino, a esse fim divino estabelecido pelo Senhor dos Senhores e Rei dos Reis e de todas as nações. Agora, o exemplo que eu queria trazer esta tarde. Nesta noite, eu gostaria de falar de Noé. Porque o que é que vamos ver como é que a fé, ela é realmente prática, ela é aplicada às nossas vidas. Você entendeu o que é fé, o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se não veem, e por aí vai. Nós vimos isso tudo. Agora vamos ver o que é fé em ação. Crer no que Deus falou. Agir conforme Deus disse, mesmo que a gente não veja essas coisas acontecerem. Noé, Hebreus 11:7. Olha o que diz a palavra do Senhor em Noé e sobre a fé de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam. Note, Noé, avisado das coisas que se não viam, avisado porque por Deus, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Há umas semanas atrás nós tivemos o prazer em casa de estudar a Arca de Noé com o nosso filho
do meio. Ele fez um trabalho sobre a Arca de Noé, ele estudou o texto, escreveu o texto e no final ele fez uma conclusão lindíssima que eu até publiquei no Facebook, achei extraordinário. O que é que Noé fez? O que é que Noé significa? O que é que significa, né? As crianças gostam dessa história bíblica porque elas acham que é um zoológico flutuante, né? Então Noé juntou aqueles animais todos, aquela coisa fantástica, né? Eu só penso aqueles animais lindinhos que eles gostam, tipo zoológico, né? Não penso que todo animal que tinha na arca. Então, o que é que acontece? Mas o que é extraordinário? O que é que Hebreus nos ensina sobre a história de Noé? É que Noé foi avisado de coisas que ele não via. Tá? Quando ele foi avisado de que iria haver um dilúvio, embora alguns teólogos aí divergem, e uns dizem que não chovia até aquele momento, que a primeira vez que choveu foi no tempo de Noé, e outros dizem que não, a Bíblia não afirma isso. Realmente a Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma uma coisa clara: nunca tinha havido um dilúvio desse tamanho, nem nunca mais irá haver. Então aquela chuva torrencial que viria, quando Noé está a construir a arca em terra seca, era uma loucura. Ninguém podia acreditar que ia chover ao ponto de cobrir toda a face da terra. Ainda hoje tem muita gente duvidando dessa possibilidade. É da gente que duvida quem Deus é, que nunca viu o agir de Deus, não percebe quem Deus é, mente cerrada. Se a Bíblia diz que foi assim, foi assim. E Noé creu assim. Ele não viu, ele nunca viu, mas Deus disse que ia ser. O que é que ele fez? Construiu a arca. E por essa arca, e ele diz o texto, condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. O exemplo de Noé é grande. Ele ouviu Deus falar, Deus falou com ele, e Deus disse, constrói a arca. O que é que ele fez? Vamos construir uma arca. E as pessoas zombaram dele, disseram que ele estava doido. Como é que ele vai construir uma arca em terra seca? Que coisa é essa que vai chover, que vai cobrir a terra toda? Mas ele creu, e se cumpriu. Isso é fé. O que é fé? É você ler um texto das Escrituras e sem você perceber sequer se é possível acontecer ou não, sem julgamento humano, sem o seu entendimentozinho, é você dizer, Senhor Deus, se tu falaste dessa maneira, eu vou cumprir ainda que eu não entenda. Eu vou cumprir ainda que eu não veja acontecer. A palavra do Senhor manda a nós. Esta manhã estivemos aqui a falar sobre orar para os nossos filhos. A palavra do Senhor manda orar para os nossos filhos e às vezes a gente parece que estão tão longe de Deus. Siga orando. Faça a vontade do Senhor. Santifique mais. Mas você não veja o resultado. Continue orando. É claro que vê o resultado. É claro que Deus opera, somente quando é na santificação. Mas continue buscando o Senhor. Deus diz, afasta do mal. E você diz, mas não tem mal nenhum. O incrível, hoje nós fazemos isso. A palavra do Senhor manda nós nos afastarmos do mal, afastarmos do pecado. E tem gente dizendo assim, mas não tem mal. É uma coisa sem importância. Mas a palavra de Deus nos manda fugir. Manda fugir da aparência do mal. Fuja toda a aparência do mal. Faça aquilo que o Senhor lhe ordena fazer. Isso é que é fé. Fé é você olhar para o texto sagrado, você ter uma ideia diferente e cumprir aquilo que Deus fez, que Deus disse. Fé é você olhar para um versículo bíblico e dizer assim, eu não tenho vontade de fazer isto. Senhor, dá-me vontade para que eu possa cumprir o teu querer e para que eu tenha fé para fazer. Fé é você pegar um texto sagrado, agarrar a voz do Senhor, a Bíblia Sagrada, estudá-la nela, meditar e dizer, Deus, eu vou fazer toda a tua vontade, ainda que eu não consiga ver o que está a acontecer. É ser capaz de ser obediente ao Senhor. Hoje, nós queremos explicar todo o conselho de Deus de uma forma humana. Nós, se pudéssemos, trazíamos Deus ao pensamento humano. Não pode fazer isto porque não sei quê. Oh, meus queridos, não pode fazer porque Deus disse para não fazer. Pode fazer se Deus disse para fazer. Hoje até o culto a Deus é um culto adulterado. A gente faz o culto que a gente quer. Cada um acha que pode fazer o culto que a gente quer quando Deus deu ordens específicas. Até na liturgia. Como é que o culto a Deus tem que ser? Realize o culto a Deus como Deus ordenou. Você diz, mas eu tenho uma ideia melhor. Eu vou fazer aí um reteté. Vou fazer um ambiente aí com luzes, fumo, não sei o quê. Misericórdia, Deus não ordenou isso. Tem gente que interpreta a Bíblia por defeito. É um defeito grave, na verdade, é um defeito grave, gravíssimo. Interpreta a Bíblia por defeito, que é assim, Deus não disse que não podia, então eu vou fazer. Não, faça o que Deus disse que podia, seja ortodoxo na interpretação bíblica. É o que a palavra de Deus ordena. Isso é fé. Imagina Noé disse assim, né? Imagina, se fosse nos dias de hoje, Noé, Deus disse, faz a arca de madeira. Aí Noé dizia, não, Senhor, não estás a entender, é que agora existe plástico. Eu vou fazer de borracha, vou encher de ar. Eu vou fazer um negócio assim diferente, porque é mais rápido. É o meu jeito. É aí que Deus tem que aceitar, porque é meu jeito. Não, Deus não aceita o seu jeito. Deus não quer saber das suas ideias. As suas ideias postas em prática não é fé.
As ideias de Deus colocadas em prática é fé. Obediência à palavra do Senhor. Crer e fazer. Deus disse para fazer de madeira, vou fazer. Mas existe borracha. Deixa para o lado. Se Deus fosse fazer borracha, Deus mandava. Hoje nós entendemos isso no culto a Deus, não é? Porque naquele tempo não tinha luz nem fumaça. Então a gente vai fazer uma luz, fumaça, pinta o templo de negro, faz umas coisadas assim. Gente, Deus não mandou fazer nada dessas coisas. Deus sabia que haveria tempos em que havia essas coisas. Se fosse para fazer, Deus teria dito para fazer. Vamos ser corretos com a palavra de Deus. Não vamos dar as nossas interpretações. Gente reinterpretando a palavra de Deus e dando um novo sentido a casamento, a divórcio, segundo casamento e um montão de coisas assim, filhos, aborto e um montão de coisas que vai dando uma reinterpretação e tentando dar um jeito. Fé é olhar a Escritura e dizer assim, gosta ou não gosta, é isto que a palavra de Deus me ordena, é isto que eu vou fazer, é agir. É haver um firme fundamento no qual eu creio, ao qual eu me submeto, ao qual eu obedeço, e essa é a prova das coisas que se não vê. Eu não vejo, mas eu faço. Eu não entendo, mas eu faço. Eu não compreendo, ou nem quero compreender, mas eu vou obedecer. E esse diz assim, não dá. Você que está aí desse lado diz assim, ele está louco, não dá para ninguém fazer aquilo que não compreenda, não dá para ninguém fazer aquilo que não quer fazer, não dá para ninguém fazer aquilo que não é o seu jeito. Dá sim. Quando nós nos submetemos a Deus, chegamos ao pé do Senhor e dizemos assim, dá-me fé. O que você entende que é dar-me fé? Às vezes nós dizemos assim, Senhor, pegamos o texto lá dos discípulos, aumenta-nos a fé. A gente pensa que aumentar a fé é ter mais vontade de viver. A gente com muita vontade de viver sem fé nenhuma. Baseado noutras coisas. Fé em Deus, aumentar a fé é cada vez mais dizer, Deus, dá-me um desejo para fazer a tua vontade, ainda que eu não compreenda. Dá-me desejo para fazer o teu querer, ainda que eu não saiba. Não é que ele começa a construir uma arca que ele não fazia a menor ideia quando era o fim daquilo. Era muito confuso e distante para ele. Nós hoje olhamos para trás e dizemos assim, como é que Noé não ia fazer a arca? Deus falou, ele fez. Se eu ouvisse a voz de Deus falar assim, eu também faria. Se Deus mandasse fazer uma arca, eu faria. Deus manda tantas coisas nas Escrituras bem mais simples que nós não fazemos. Deus ordena tanta coisa que nós não pomos em prática. Fé é pegar a fé de Noé, a fé que Deus requer, a fé que o autor aos Hebreus define aqui no capítulo 11, é uma fé que ela é capaz de pegar na palavra de Deus conforme está escrita, colocar em prática na sua vida e dela não se desviar. Obedecer, seguir e prosseguir. Eu peço-lhe assim hoje, que está a assistir esta mensagem, se você está em direto, ou se você está aqui na sala comigo, tem um grupo de irmãos, ou para aqueles que eventualmente irão ouvir isto mais tarde, eu peço-lhe que você analise as Escrituras. Vá à Bíblia e leia a palavra do Senhor. E peça a Deus que lhe ajude. Peça a Deus, dá-me fé, para que esta palavra que eu estou a ler seja para mim um firme fundamento de coisas que eu espero, porque irão acontecer, e uma prova de coisas que se não veem. Peça a Deus que lhe dê a mesma fé que Abraão teve, que Noé teve, Abraão e todos os outros. Peça a Deus que lhe dê essa fé. Uma fé capaz de ouvir a voz do Senhor. Pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tão simples quanto isso. Ler e dizer, Senhor, eu vou cumprir. Dá-me fé para que eu faça. Vem tribulações e angústias à sua vida, vem caminhos tortuosos e tentações para desviar você da fé. E você diz, não, eu vou continuar porque o Senhor falou. Eu vou seguir. Eu não consigo sozinho, mas eu vou recorrer a Deus. E Deus me dará essa fé. E Ele será comigo como foi com todos os homens de fé aí no capítulo 11 de Hebreus. Leia o capítulo 11 de Hebreus várias vezes. Leia até você perceber cada detalhe que está escrito. E você verá o que significa fé. O que significa crer no que não vê. O que significa seguir o Senhor Deus e saber que Ele é poderoso para realizar e realizará tudo aquilo que Ele falou. Eu vou orar consigo nesta tarde, eu vou orar com os meus irmãos aqui na sala, eu vou orar e pedir ao Senhor que Ele verdadeiramente coloque sobre nós o seu Espírito Santo e nos faça ter essa fé absoluta e autêntica em Deus e na sua palavra. Oremos juntos. Amado Deus, nesta tarde, eu te peço, Senhor, por uma fé assim. Ó Deus, dá-me um desejo firme e absoluto de servir. Pai, te pedimos, ó Deus, nesta tarde, por todos aqueles que estamos ouvindo, todos aqueles que estamos participando, que a fé de Noé, a fé exercida por Noé, a fé que veio de Ti, possa ser enxertada nos corações de todos aqueles que ouvem esta palavra e possamos olhar as Escrituras e obedecer de uma forma total, completa e absoluta. Perdoa-nos, Pai, o vacilar,
Perdoa-nos, ó Pai, às vezes até confundirmos o que fé significa. Mas ajuda-nos a ter fé firme e verdadeira em Ti. Louvamos o Teu nome, Te adoramos e Te servimos no nome de Jesus. Amém. Queria lhe agradecer por você estar aqui conosco. Pedir que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar a sua vida, é o meu desejo. E, como sempre, se há alguma questão ou alguma dúvida, você pode entrar em contato connosco, teremos o prazer de falar consigo. Deus abençoe ricamente. Vemos novamente no domingo pela manhã, assim nos permitindo o Senhor, para mais um texto de João. E à tarde, nós iremos começar uma nova série sobre a pergunta mais importante da sua vida, da sua eternidade. Então nós iremos falar sobre isso, querendo Deus, no domingo à tarde, começando por 12 semanas. Deus abençoe você ricamente em Cristo Jesus. Muito obrigado. Que Deus nos ajude e nos guie em todo o seu caminho glorioso.